Boa tarde a todos. Estamos aqui em nome da FIAM-FAAM, estudantes de jornalismo. Temos a missão de trazer um conteúdo riquíssimo para a matéria de jornalismo local. Para isso, trouxemos como convidado o professor do Instituto de Biociência da Universidade de São Paulo, USP, Marcos Bucheriti. É também pesquisador associado do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, onde coordena o Programa de Cidades Globais da USP. O programa reúne pesquisadores que abordam o bem-estar e a qualidade de vida na metrópole paulistana, em suas pesquisas. Marcos dedica-se à fisiologia das árvores urbanas e sua importância para as cidades. Nesta entrevista, vamos extrair um pouquinho sobre o projeto Cidades Globais e sobre como nós podemos, assim, aproveitar mais, um pouquinho mais, sobre essa questão da cidade ser um laboratório de estudos de problemas e soluções, né, por ser uma mega cidade. Professor Bucheriti, nós agradecemos muito achar esse momento na agenda sua para conversar aqui conosco. Muito obrigado por estar aqui nesse momento. Eu que agradeço, Lala, Vitor, Milene, Giovana, é um prazer falar com vocês. Muito bom, muito obrigada. Professor, quando foi lançado especificamente, e o que define o Cidade Global, para comentar aqui com os alunos da FIAM-FAAM? O Cidades Globais foi lançado como um programa especial no Instituto de Estudos Avançados em 2016. Nós já estávamos trabalhando desde 2013, que um grupo começou a trabalhar, e principalmente quando houve aquele problema de 2014, da seca de 2014, nós reunimos um grupo para tentar explicar o que estava acontecendo. E a partir daquele grupo, a gente acabou gerando um grupo de professores para discutir as cidades. E o professor Saldiva, que era o diretor na época do Instituto de Estudos Avançados, me pediu para criar, então, esse programa oficialmente. Isso ocorreu em 2016. Cidades globais é porque a cidade de São Paulo é uma cidade global. As cidades globais são cidades que têm um protagonismo tão grande que ele ultrapassa o protagonismo do próprio país. Então, cidades como São Paulo, como Nova York, como Londres, aqui no Brasil, o Rio de Janeiro também e várias outras começaram também a ser consideradas. E essas cidades têm que ter certas características. No início, era principalmente focado em características mais do ponto de vista econômico, né, de qual era o PIB da cidade, né, qual era o produto bruto da cidade, e a pegada mais econômica de empresas, etc. Gradativamente, ao longo dos anos, o grupo que faz esse ranking das cidades globais, ele passou a considerar também uma série de parâmetros que estão relacionados à sustentabilidade. O nosso interesse principal nos cidades globais é justamente a sustentabilidade. Quer dizer, a gente quer ter uma cidade que protagoniza, que aparece no mundo através de uma grande cidade que é capaz de ir em direção a soluções sustentáveis. Olá, professor. Me chamo Milene. Eu queria saber quais são os efeitos dessa proposta ambiental urbana. Os efeitos em que sentido, Milene? Os efeitos na cidade, na vida do ser humano. Então, você está falando do ponto de vista ambiental, né? Do ponto de vista de meio ambiente. Bom, a primeira coisa a responder para você é o seguinte: o homem não existe sem o meio ambiente. Nós achávamos isso, né, durante a história da humanidade. O homem em si, né, o homem que eu digo, o Homo sapiens, né, ele só percebeu a sua própria importância como um centro realmente, começar a pensar em direitos, em democracia, lá no Renascimento, né, na época do Renascimento. E mais recentemente, então aí já no século XX, né, depois que a gente já estava na Idade Moderna e já tinha feito uma série de coisas, começa essa questão de conhecer melhor o meio ambiente. A partir desse momento é que
foi tomando corpo essa questão de que o homem não é o centro do planeta, né? Eu chamo que é parecido com uma revolução copernicana, quando descobriram que a Terra não era o centro, né, do universo. Então é mais ou menos a mesma coisa. E essa noção é uma noção clara de que o homem precisa, para que a gente respire um ar limpo, para que a gente tenha uma temperatura suportável, para que a gente possa comer, se alimentar de substâncias que sejam limpas e frescas, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Sem esse cuidar, né, a gente não consegue sobreviver. E bem mais recentemente ainda, as questões de clima, né, se verificou também que o homem tem um efeito que nós chamamos de efeito antrópico. Só o fato da civilização humana existir nesse planeta, ela provoca uma série de alterações. Para você ter uma ideia, uma cidade sozinha, sem mudança climática, nada, só o fato da gente urbanizar na forma que nós usamos para urbanizar as coisas ainda hoje, você vai ter aí, em média, um aumento de 3 graus numa cidade, né? Então, a questão ambiental se tornou cada vez mais importante e agora para a saúde das pessoas. Então, nós estamos começando a verificar uma série de correlações na saúde das pessoas, diversos tipos de doenças que ocorrem porque o ambiente está depauperado, né? Então, essa noção é uma noção nova, relativamente nova, e super importante. Lá no seu microfone está fechado. Vitor, é você. É o Vitor que vai falar. É o Vitor agora. Vitor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Vitor. Meu nome é Victor Hugo e as cidades, elas têm a ideia de cidade como centro econômico, cultural e de comunicação tem propiciado que as pessoas trabalhem em São Paulo e morem no estado. Morem no interior do estado. Como que o senhor vê isso? Você fala da questão da pandemia, do trabalho, você se refere mais a isso, do trabalho online que está sendo feito agora? Ou você fala em geral? Eu falo em geral mesmo. Em trabalho geral. descentralizado, né? O que acontece com as cidades, Victor, é que quando as cidades surgiram, elas atraíram muitas pessoas no início, quando surgiram os primeiros agrupamentos de pessoas. Esses agrupamentos eles serviam mais para proteção, né? Quando várias famílias se reuniam, às vezes em uma centena, 2 centenas de pessoas, ficava mais fácil desse grupo de pessoas se protegerem contra outras pessoas que quisessem roubá-los, né? Isso eu estou falando aí de um milhão de anos atrás, ou talvez, se nós pensarmos aí mesmo há 20 mil anos atrás, né? Então, mas gradativamente, conforme as cidades foram ganhando estrutura, o que acontece é que viver numa cidade, do ponto de vista econômico, e de vários outros pontos de vista, melhora a vida de uma pessoa em cerca de 15%. Ou seja, se você vive numa cidade, a sua saúde, a probabilidade de você encontrar um hospital é muito maior, então a sua saúde ganha aí mais ou menos 15% em relação a quem não vive numa cidade. Do mesmo jeito, acontece do ponto de vista econômico, os salários são melhores, a qualidade da comida é melhor, né? Então tem várias coisas que são melhores em 15%. O problema é que, conforme a cidade cresce, né, conforme ela vai crescendo, cada vez que a cidade dobra, é que acontece esses 15% a mais. Mas os 15% de ganho que a gente tem por viver nas cidades, eles também são 15% negativos, então você vai ter 15% mais violência, você vai ter uma série de outros problemas, né, que vão acontecendo na cidade.
Quando uma cidade se torna muito grande, ela não consegue mais sobreviver com uma gestão urbana mais simples de uma cidade pequena. Então, são outras medidas que têm que ser tomadas. Em alguns lugares do mundo, notadamente, se você pegar, por exemplo, a Inglaterra, na Inglaterra, existem cidades grandes, sim, mas existem muitas pessoas vivem em pequenas vilas ou pequenas cidades e vão trabalhar nas cidades grandes, porque foi desenhado um sistema de transporte bem eficiente que carrega essas pessoas até lá. Na América Latina, as cidades cresceram exacerbadamente. Nós temos aquilo que nós chamamos de conurbações, que são várias cidades médias todas juntas, ou uma cidade grande com várias cidades médias em volta, ou grandes, inclusive. Então, esse é o fenômeno que a gente chama da Grande São Paulo, da Grande Rio, assim como existe também a Grande Londres, a Grande Berlim, Grande Paris, né? Então, nessa conurbação, na Alemanha existem conurbações muito interessantes, muito grandes, realmente muito intensas, que geram muita poluição, geram os mesmos problemas, mas as pessoas têm uma qualidade de vida diferente. Você pode morar fora, num lugar mais pitoresco, que tem uma qualidade de ar melhor, etc., uma qualidade de vida melhor do ponto de vista ambiental, por exemplo, e você vai trabalhar na cidade. Com a pandemia, o que tem acontecido agora é que muita gente descobriu que pode, não muito, não é algumas, porque a maioria das pessoas precisa trabalhar realmente ao vivo, mas uma parte da população consegue trabalhar remotamente. Então, isso talvez seja, essa pequena parcela talvez não retorne, talvez continue trabalhando parcialmente ou totalmente de forma remota. Gi? Boa tarde, professor. Meu nome é Giovana Mendes. Eu gostaria de saber se, na sua percepção, a cidade de São Paulo está se tornando mais ou menos arborizada. Oi, Giovana. A arborização de São Paulo hoje tem 650 mil árvores nas ruas, né? E mais um tanto de árvores que estão nos parques. E o que vem acontecendo em São Paulo é gradativamente a maior criação de parques. Então, eu acho que a tendência de São Paulo vai ser ela se tornar mais arborizada. São Paulo não é uma cidade pouco arborizada. Dentro das cidades grandes do mundo, as cidades, vamos dizer, cidades que acima de 1 milhão de habitantes, elas têm, todas elas, né, elas têm deficiências em arborização, tá? No mundo inteiro, quando você faz uma comparação, não dá para dizer todas do mundo, mas algumas daqui foram analisadas. Por exemplo, uma cidade que é muito ruim de arborização é Paris. Paris não tem uma arborização bem distribuída. Essa distribuição é bastante deficiente. Em São Paulo, existe também uma distribuição bastante deficiente, mas São Paulo é, sim, uma cidade bastante arborizada. O que aconteceu em São Paulo nos últimos anos foi um esforço muito grande do governo, das pessoas que trabalham na prefeitura de São Paulo, do DEPAV, tem profissionais muito bem qualificados e muito preocupados com a cidade, com as árvores lá, pessoas jovens que vêm trabalhando há muitos anos nisso, nós cientistas e uma série também, um conjunto de ativistas. Então, esse conjunto do ativismo, junto com os cientistas e, ao mesmo tempo, com agora todo um trabalho que vem sendo feito com o governo, e isso começa, inclusive, a atrair empresas, né? Acabou levando à criação de um plano de arborização, que está pronto já na prefeitura, e é um plano muito bem feito, muito interessante, para não só cuidar das árvores, mas também para ampliar a arborização. Tem muito potencial para ser feito aqui, mas São Paulo, em alguns lugares, tem uma arborização que não perde para nenhuma cidade do mundo. Mas também não é uma cidade, por exemplo, como é Vancouver.
né, que é uma cidade que tem uma arborização totalmente uniforme, né. Então, existem algumas cidades do mundo que são exemplos. Aqui no Brasil, nós temos também a cidade de Maringá, no Paraná, é uma cidade exemplo. Ela tem uma arborização extremamente uniforme e muito bem feita, com árvores muito interessantes. Só que existe, conversando com pesquisadores da Austrália, essa questão da arborização, existe um limite que, se a gente passar desse limite, os problemas que nós vamos ter começam a custar muito caro. Então, nós temos que fazer o quê? Avançar a ciência das árvores. É como se eu sou especialista nisso, eu sou uma espécie de médico de árvores, né? A gente tem que tratar melhor essas árvores, tá? Para que a gente tenha menos problemas, para que a gente diminua o custo e possa ter mais árvores. Volto a dizer, então, só para terminar a minha fala, a minha resposta para você. Essa interação entre cientista, ativista, governo e empresas, quando ela entra em equilíbrio, ela é imbatível. E é isso que vai fazer aumentar a arborização em São Paulo. Professor, então qual que é o maior desafio para fazer essa gestão, eu vou focar mais em São Paulo, né, do que as outras cidades. Qual é o maior desafio que vocês encontram, então, que essa gestão, essa equação, né, fechar, qual é o maior desafio que vocês encontram todos os anos, né, que pelo visto vem há décadas aí, né? A gente conhecia pouco a respeito da arborização urbana. Eu sou editor de uma revista internacional chamada Trees, Structure and Function, Árvores, Estrutura e Função das Árvores, né? Da editora Springer. E nós estamos fazendo agora um fascículo especial só sobre árvores urbanas. Então, nós estamos vendo o que estão pensando os cientistas da Polônia, do Japão, né, da China, daqui da América do Sul, dos Estados Unidos, da Europa, e todo mundo tem problemas muito parecidos, mas, ao mesmo tempo, cada um tem as suas peculiaridades. Aqui em São Paulo, nós não tínhamos muitos dados sobre as árvores. Ao longo dos últimos, eu diria que ao longo dos últimos 10 anos, a gente conseguiu, principalmente nos últimos 5, a gente conseguiu esses dados. Quando eu falo para vocês que tem 650 mil árvores, foi porque a própria prefeitura fez um trabalho de satélite e conseguiu com computação e sabe onde estão essas árvores. Hoje a gente está melhor ainda nisso. Então, com as imagens de satélites, né? Sabendo isso, a gente também pode entender uma série de coisas. Por exemplo, nós já entendemos bem melhor como é que as árvores de São Paulo lidam com a poluição, por exemplo, com metais pesados. Sabemos que a poluição fica presa na casca das árvores e que as árvores realmente prestam um serviço ambiental, diminuindo a poluição, diminuem a poluição sonora, baixam a temperatura. Isso já não é mais uma coisa que a gente acha que é. Agora a gente tem dados para isso. Então, esses dados, nós já sabemos também que a queda das árvores, assim, ela está diretamente relacionada com as entradas de frentes frias. Quer dizer, quando a gente chega ali, a partir de setembro, outubro, e começam a entrar com frequência frentes frias muito fortes, e vão até meados de março, as árvores caem exatamente quando essas frentes frias, as tempestades atingem a cidade. Então, nós já sabemos que podemos redesenhar, plantar árvores que são mais resistentes. Já sabemos que essas árvores caem porque elas têm problemas de saúde, elas estão com buracos dentro, ou elas são muito velhas. As árvores em São Paulo, em média, teriam aí 50, 60 anos de idade e nunca foram tratadas. É igual uma pessoa, né? Uma árvore é quase como... Ela vive mais, na realidade. Ela deveria viver 100, 120 anos. Mas ela acaba vivendo 60 porque nunca foi tratada, nunca foi cuidada. É como uma pessoa. A nossa média de vida, a média de vida dos seres humanos, na Idade Média, era 35 anos. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, as árvores, na minha opinião, poderiam viver... Na minha opinião, não. Nós acabamos de publicar um trabalho com as idades das árvores do mundo. A média é 380 anos, né? 350 anos, que as árvores duram. Elas podem durar até 1000 anos, mas a grande maioria é entre 280 e 380 anos. Então, uma árvore dessas que nós usamos nas ruas de São Paulo poderia facilmente viver aí 100 anos, 120 anos. Isso diminuiria muitos custos, certo? Vocês concordam comigo que
A gente tem que cortar uma árvore tem um custo alto, além da vida da árvore, que é uma vida, né, biológica que está sendo perdida, mas a gente poderia melhorar muito. Então, o grande desafio que nós temos agora, Lala, é entender melhor a saúde das árvores para a gente poder saber quando que elas precisam, que elas devem ser cortadas, né, e quando que a gente tem que substituir. Então, a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, agora nós estamos desenvolvendo essas tecnologias. É que essas tecnologias, apesar de tecnologia parecer que é rápido, porque a gente usa todo dia, mas desenvolver tecnologia não é tão simples assim. A gente precisa trabalhar bastante no laboratório. E volta àquilo que eu falei antes, quer dizer, o cientista tem um papel muito importante agora, porque nós somos o fronte dessa luta, né? A gestão, ela só vai poder fazer coisas boas para as árvores e para a arborização se tiver boa ciência embasando as ações que ela vai fazer. Nossa, muito bom. Professor, então qual é o objetivo da USP como em relação à cidade global? São Paulo, no caso. O objetivo central nosso, Lene, é melhorar a vida das pessoas através de aumentar o nível de sustentabilidade. Nós, no ano passado, antes das eleições, nós publicamos um documento que pode ser baixado por PDF, eu posso mandar para a Lala e depois ela distribui para vocês, que eu acho que a Lala até já tem isso, né, que é um guia para as cidades sustentáveis. Então, nós propusemos 193 metas que são metas para políticas públicas, para saúde, segurança, mobilidade, meio ambiente, mudanças climáticas, vários itens, e tudo isso com um foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nós já temos esse guia, a gente mandou esse guia para os políticos que iam fazer, que eram candidatos na época, distribuímos isso, e agora nós estamos refazendo esse documento na forma de um e-book, e nós vamos publicar esse e-book, e já temos pelo menos uma cidade, a cidade de Vargem, que está interessada em trabalhar com a gente para aplicar o guia, aplicar os elementos do guia para melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram lá. Então, o nosso objetivo é esse, e nós somos inter- e transdisciplinares. Interdisciplinar, disciplinar é quando disciplinas correm em paralelo e nunca se cruzam. Interdisciplinar é quando disciplinas correm em paralelo e se cruzam, né? E transdisciplinar é quando cientistas se reúnem de forma interdisciplinar para responder uma pergunta ou perguntas importantes que a sociedade coloca. Então, nós somos um centro transdisciplinar, então nós trabalhamos com vários aspectos. Um dos pontos mais importantes que nós estamos trabalhando agora é o Pacto Federativo. Esse é um problema extremamente importante para as cidades, mas nós trabalhamos com pessoas em condições de ruas, com pessoas desaparecidas, trabalhamos com cidades inteligentes de computação, trabalhamos com mobilidade, com qualquer assunto, a gente reúne com cientistas, ativistas e governo, e trabalhamos em conjunto para melhorar aquele setor, mas sempre ligando todos os pontos, trabalhando em rede e olhando a cidade sempre como um sistema complexo. Sou eu, né? Você. Então, quais as práticas de políticas públicas que devem ser aplicadas em relação à saúde, ao meio ambiente e ao transporte? Então, nós encaramos políticas públicas, Victor, como a política pública, ela tem que ser algo que vai ter uma legislação ou cuja legislação já exista, certo? E que o gestor público vai aplicar na cidade. E tanto melhor se essa aplicação da gestão for baseada em ciência. Então, você fala em mobilidade, você fala em saúde e fala em meio ambiente. As três coisas estão interligadas, você percebe? Quer dizer, você tem
o transporte vai afetar a saúde, certo? E da mesma forma, então, se a mobilidade é feita de uma determinada maneira, você vai afetar a saúde. O transporte também afeta o meio ambiente também afeta a saúde. Então, não existe para nós essa separação, porque as coisas estão interligadas. Então, como nós pensamos em políticas públicas? Imagine um triângulo, né? Num dos vértices do triângulo, nós temos os cientistas, são aqueles que propõem soluções para os problemas. No outro vértice está a população, que está apontando para problemas, certo? E no terceiro vértice do triângulo estão os gestores e os políticos, que são aqueles que vão aplicar, eles têm que pegar os problemas, que são apontados por um dos vértices do triângulo, pegar as soluções já existentes e ver se existem para aqueles problemas soluções, e colocam essas soluções em perspectivas para resolver os problemas das pessoas. Se o político for esperto e competente, vai fazer com que com que a solução e o problema se encontrem, propõe uma lei, ou o gestor, né, porque o político vai fazer a legislação, certo? O que eu chamo de gestão legislativa, e tem a gestão administrativa. Quando a lei já existe, como no caso das árvores que nós estávamos discutindo, já tem uma legislação, o gestor tem que aplicar isso muito bem. Se o gestor aplica isso com base em ciência e detectando aqueles problemas que a solução, que a população aponta, né, e faz uma agenda, né, de ações, que são as políticas públicas, com prioridades para resolver rápido aquilo que já tem uma solução pronta, ou para resolver, ou para ir buscar a ciência, ou desenvolver a ciência quando é uma solução que ainda não tem, para melhorar a qualidade e resolver mais rápido. Nós estamos passando isso pela pandemia, né? A ciência está tendo que correr para ajudar. Então, é um exemplo muito bom, né? Para que a gente tenha políticas públicas para enfrentar a pandemia, os cientistas têm que estar trabalhando. Nós estamos trabalhando que nem loucos, o tempo todo, né? Para tentar resolver o problema, porque o pessoal está no hospital e não consegue resolver, a gente não encontra uma cura, né? As vacinas demoram para chegar. Então, isso é um exemplo bom. Essas políticas públicas, então, elas têm que ser políticas públicas entrelaçadas. Se você pegar na parte de saúde, existem alguns elementos, eu vou pegar, tem muitas coisas, né? Eu vou pegar, por exemplo, o fortalecimento do SUS. O SUS é o Sistema Único de Saúde do Brasil, ele é um dos melhores, se não for o melhor do mundo. É o melhor sistema já pensado no mundo para a saúde pública. Só que isso precisa ter um investimento e precisa ter uma gestão muito boa. E o que a população tem que exigir é que essa gestão seja muito boa. E o que o legislativo tem que fazer é impedir que o SUS seja atacado de qualquer jeito. Então, eu pegaria, na parte de saúde, eu acredito que o SUS seja a melhor coisa para a gente pensar. Se nós conseguirmos chegar num sistema onde nós temos os dados das pessoas sobre as doenças, o que está ocorrendo, né, na ponta dos dedos, e pudermos usar a computação, por exemplo, como inteligência artificial, internet das coisas, e aplicar isso no Sistema Único de Saúde, nós vamos ter uma saúde absolutamente incrível no mundo, vinda do povo, vinda do governo. Não é uma coisa... Tem o privado também, mas o privado pode estar integrado, o privado não é ruim, mas ele pode estar integrado. No sistema de transporte, aí tem uma série de problemas que a gente tem no sistema de transporte, porque ele é saturado. Aí você tem que falar você não pode falar de transporte sem falar de trabalho, né? Porque existe uma centralização muito grande do trabalho, dos locais de trabalho, mais no centro eu estou falando de São Paulo, né? Mais no centro da cidade de São Paulo. Então, se não houver esse espalhamento, né, outros lugares na cidade que vão dar mais empregos, né, a gente vai realmente continuar saturado com a parte de transporte. E a parte de meio ambiente é um pouco do que a gente discutiu aqui. A questão da arborização é fundamental, porque as árvores prestam um monte de serviços ambientais,
São Paulo é uma cidade que tem um privilégio muito grande em relação às outras cidades do mundo, porque aqui a gente tem o etanol, certo? Então, o etanol diminui muito a poluição em relação, se você for para uma cidade como Londres, ou como Paris, ou Nova York, onde não tem o etanol. Nova York ainda tem lá, os 27% eles estão usando também, né? Mas, assim, você vai para uma cidade, às vezes, pequena na Europa, e quando para o vento ali, para a circulação de ar, fica sufocante, porque eles usam diesel, né? Que é extremamente poluidor. O caminho tecnológico agora, que é o que nós estamos trabalhando também fortemente, é uma eletrificação do sistema de transporte. Mas não é a eletrificação que a Europa faz, porque a gente não tem como fornecer energia elétrica para os automóveis. O que a gente tem que fazer, o que a gente está fazendo, de fato, é integrar o sistema de etanol com o sistema de células a combustível, né, e fazer todo um sistema de captura de carbono, capturar o gás carbônico em excesso, para que a gente tenha emissões de gás carbônico zeradas ou negativas. Tá? Em relação à poluição por metais pesados, nós já diminuímos muito, porque a indústria foi tirada de São Paulo desde a década de 70. Então, a gente já não tem a mesma poluição que tinha antes, mas ainda tem bastante. Né? Então, eu espero ter te dado uma pequena... Desculpe falar muito, Lala, mas é que tem muita coisa. Não, tá super centrais de gancho para você. Não, e ele é todo... É como uma vez o senhor fez um comentário, acho que foi lá no Oboré, no projeto lá do futuro e tal, é sistêmico, né? Então, ele não tem como, né? Não tem como olhar uma coisa só. Não tem. Não, mas está perfeito. Para nós vai ajudar muito a contemplar essa matéria, que a gente fica assim, ele só fica falando assim, o jornalista fala que lá tem um buraco, que lá tem não sei o quê, mas e que mais? Né? Então, ele está instigando para que a gente compreenda mais embaixo, mais embaixo os problemas, né? E aí o senhor está trazendo para nós assim, uma outra versão que muitas vezes a gente não olha mesmo. Está perfeito, está perfeito. Quem agora é a gente? Sou eu. Pode falar. Professor, existe alguma medida que a população pode tomar para melhorar a arborização da cidade? A melhor medida, na realidade, a população, por incrível que pareça, Giovana, a população não gosta de árvores. Tá? Isso a gente, quando faz pesquisa, um aluno meu fez pesquisa, a população acha que a árvore suja, que a árvore atrapalha, os comerciantes querem tirar as árvores da frente dos seus negócios, porque acham que aquilo fica tampando a frente do negócio deles. Então, o que a população poderia fazer, que eu acho que ajudaria muito, é uma reversão, é tentar entender melhor a importância que as árvores têm, e tem muito material para isso, a gente tem produzido muito material, entender melhor isso e exigir do poder público que tenha árvore, né? Que existam árvores, não precisam ser árvores frondosas como as tipuanas que tem na Zona Oeste, mas você pode trabalhar com árvores menores. Eu defendo que você pode ter árvore dentro das favelas, favela / comunidades, né, Lala? Que é como eles gostam de ser chamados, pode ser favela, pode ser comunidade. Então, dentro dessas comunidades é possível ter arborização. Elas estão evoluindo muito, e isso é um serviço muito importante. A periferia de São Paulo precisa de árvores. Então, o que a população pode ajudar é exigir mais árvores na periferia. Só precisa tomar cuidado com um aspecto, que é a questão de que não é uma pessoa plantar uma árvore, você não sabe que tamanho que aquilo vai ficar. É muito bonitinho quando é pequenininho, e depois aquilo pode virar um monstro que cai em cima de alguém e mata, ou que cai em cima de uma casa e danifica, ou que a raiz vai parar lá na tubulação do banheiro da casa, né? Ou cai em cima de um carro, etc. Então, é preciso ter planejamento. Então, o que a população tem que exigir é planejamento. Porque existem uma parcela dos ativistas, e eu digo ativistas, porque existem ativistas muito organizados que entendem bem isso, né, que entendem bem as limitações das árvores e tal,
E existem ativistas que não, que eu vou plantar uma árvore aqui. Nós tivemos muito isso em São Paulo, pessoas que plantaram árvores na borda dos rios, felizmente está lá na borda dos rios, então mais difícil de cair em cima de alguém. Mas isso feito sem planejamento, porque a cidade não é uma floresta, e nunca vai ser. A cidade é uma cidade. E aí a árvore tem que fazer parte da composição urbanística, né? Ela tem que ter uma razão urbanística de ser. Ela tem que fazer parte da estrutura da cidade. Cada árvore tem que ser pensada e colocada no lugar certo. Não importa se é na periferia, se é no centro, se é num bairro mais de classe alta, classe média, não importa. Tem que haver sempre um planejamento. E, felizmente, como eu disse, a gente tem na Prefeitura de São Paulo gente muito boa fazendo esse tipo de planejamento. Mas nós precisamos incorporar mais gente. As empresas têm que incorporar. Quando alguém compra um apartamento num prédio desses empreendimentos que existem, tem que exigir que aquilo tenha as árvores colocadas no lugar certo. Do mesmo jeito que, às vezes, essas empresas levam a pavimentação de uma rua que não estava muito boa, ela pode também negociar com a prefeitura e plantar árvores adequadas, né, naquela rua, para que a rua onde o prédio está fique melhor. Seja ele um prédio de apartamentos de 5 milhões de reais ou de 100 mil reais. Não importa, né? Todo mundo tem que ter árvore. A árvore tem que ser um direito de todos. Muito bom. Professor, você falou sobre o olhar interdisciplinar. E esse olhar interdisciplinar, o que ele pode trazer para a cidade? Então, como é que a gente vê a cidade? Nós vemos a cidade, nós temos uma teoria que é chamada teoria dos urbisistemas, URB sistemas. A cidade é como se fosse um ecossistema. Uma cidade, ela toda cidade. E quando eu falo de cidade, não são só as humanas. Se eu falar de um formigueiro, é a mesma coisa, né? Se eu falar de muitas populações animais, funciona do mesmo jeito, que são agrupadas. Uma cidade, ela funciona da seguinte maneira: tem que entrar água, tem que entrar energia e tem que entrar materiais. Essa camiseta que você está vestindo aí, esse algodão veio de algum lugar, certo? Então, a tinta que tingiu a marca que você tem na camiseta também veio de algum lugar. Esses materiais têm que entrar prontos ou não. E quando isso entra na cidade, isso é processado. E veja que você faz parte do processo com a sua camiseta, certo? Porque você está vestindo a sua camiseta, você está simbolizando alguma coisa, né? Você está se protegendo do frio, tem uma série de serviços que a sua camiseta vai prestar para você. Assim como todos os produtos que entram. E eu chamo isso de processamento. Só que um dia, infelizmente, essa sua camiseta vai ficar velha, vai furar, e aí vão querer que você já está na hora de jogar fora. E isso gera o quê? Resíduo. Então, toda a cidade entra materiais, entra água, entra energia e saem resíduos. Dentro dessa cidade, você tem vários subsistemas, que foi alguns que nós discutimos aqui. Meio ambiente, transporte, saúde, saneamento, que nós não falamos aqui, que é extremamente importante também, né, que faz parte dessa questão toda dos resíduos. Então, a visão que a gente tem nos Cidades Globais é uma visão das cidades como sendo urbisistemas, né, um conjunto de subsistemas que se articulam, e é por isso que a Lala falou a questão da visão sistêmica, né. São vários subsistemas que se articulam e a cidade vai ser tanto mais eficiente e mais sustentável quanto menos água, menos energia ela usar e menos materiais para processar, mantendo as pessoas felizes. Você vai ter a sua camiseta, você vai ficar feliz com ela, certo? Só que isso vai custar menos água, menos energia, certo? E materiais que não são, por exemplo, emissores de carbono. Então, e o resíduo vai ser disposto ou vai ser reciclado, né? A camiseta pode ser reciclada, a celulose vira outra coisa, etc. E com isso tudo você diminui o impacto. Por exemplo, a gente não sabe muito, mas uma cidade como São Paulo, tudo isso que nós fazemos em São Paulo, o nosso urbisistema paulistano,
ele é um poluidor do mar. O plástico que a gente está usando aqui vai pesadamente para o mar. Nós podemos melhorar isso com novos materiais, né, exigindo que os materiais sejam materiais mais sustentáveis, né? Então, essa é a visão, não sei se eu respondi a pergunta, mas essa é a visão que a gente tem de cidade, que é uma visão utópica. Tá? Nós não acreditamos que nós vamos chegar no Shangri-La, não tô dizendo isso, que a gente vai entrar na cidade, vai tocar uma música, vai ficar tudo maravilhoso, todo mundo vai ser feliz para sempre. Não é isso. A gente coloca isso como meta lá na frente, para que a gente consiga pelo menos uma porcentagem disso. A gente tem claramente a noção do quão difícil é atingir sustentabilidade, especialmente numa cidade gigante como a nossa. Sim. Professor, a gente gostaria de ficar aqui a tarde inteira aí, mas a gente vai estar encerrando, mas eu gostaria muito de pedir o material, esse material que o senhor comentou aí, que foi depois inclusive das eleições, aí eu não tive acesso mesmo, eu tive lá atrás, eu mando agora para você. Dos cidades globais, só para saber, né, como é que era todo o esquema, mas esse daí vai ser muito importante, aí eu passo para o grupo. O Urbisistema, você tem o artigo, né? Tenho, aquele eu tenho, aí eu vou passar para os meninos também, vai ser ótimo. E aí nós vamos ficando por aqui, agradeço ao professor Buqueride pela aula que nos foi oferecida, esperamos fazer jus com todo esse conteúdo, e uma boa tarde para todos. Pessoal, vocês podem se despedir do professor, eu vou estar encerrando a nossa gravação. Tchau, professor. Muito obrigada pela participação, professor. Muito bom, adorei. Eu vou encerrar aqui, professor, mas obrigado, fica só menino. Obrigado pelas perguntas. Né? Fica só um minutinho aí que a gente vai só dar um tchau, só um segundinho.